Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Tudo bem, meus irmãos? A paz do Senhor. Na aula passada, nós falamos sobre a plenitude dos tempos e o porquê da igreja não ter sido instituída, vindo à existência já nos primórdios da humanidade. E eu salientei para vocês que a humanidade ainda não estava preparada. Então eu quero dar uma pincelada maior sobre isso agora, o que seria essa plenitude dos tempos e o que deveria ter acontecido para que a igreja viesse a ser instituída, viesse a deixar de ser simplesmente uma ideia e ser uma instituição, tá? Então, para isso, eu quero levá-los à sua Bíblia, lá entre o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, exatamente aí, nessa página que você tem em branco. Talvez se você olhar a página, você vai pensar assim, essa página aqui é simplesmente para separar dois livros ou dois capítulos, separar talvez o término de uma história e o início de uma nova, mas não. Essa história que está escrita em linhas imaginárias nessa página em branco, ela é importantíssima para instituirmos o que foi a plenitude dos tempos. Esta página é chamada de período interbíblico, corresponde a aproximadamente 400 anos, do qual Deus não enviou nenhum profeta, Deus não enviou ninguém para falar em seu nome para com o povo. Porém, o fato de Deus não ter enviado ninguém, de ninguém ter falado em nome de Deus, Deus trabalhou sobremaneira tal na história, preparando o campo, o terreno para a vinda de Cristo e, consecutivamente, a instituição da igreja. Eu quero separar aí 3 pontos dessa história, desses 400 anos, que são de vital importância para que nós possamos dar sequência ao nosso estudo. O primeiro ponto que eu quero levantar com vocês é o surgimento de um conquistador que, na minha opinião, não sou nenhum estrategista, nem servi ao exército, devido à minha altura, mas, na minha concepção, talvez tenha sido um dos maiores conquistadores que a humanidade já teve, que a história da humanidade já pôde conhecer. O tal de Alexandre aí, Alexandre Magno, ou talvez você deve conhecê-lo como Alexandre o Grande. Esse cara conquistou em pouco tempo todo o mundo antigo conhecido. Ele conquistou toda a região do Fértil Crescente, que era uma região muito importante, uma região que tinha uma importância muito grande porque era rota comercial, tinha riquezas e tal. Então era uma região muito importante. E esse Alexandre, ele conquistou toda esta região, da parte sul da Europa, a parte do Oriente, do Ocidente, o pedaço ali do Egito, toda a parte da Palestina, ele conquista e ele faz algo que é muito importante para os adventos que viriam posteriormente, que era o quê? A instituição da língua grega e também toda a junção, transformando todas as diversas culturas em uma só. O nome disso é helenismo. Uma outra coisa interessante é que Alexandre ele não procurou oprimir o povo. Alexandre ele quis angariar a simpatia da população, daqueles que eram conquistados. Então o que acontece, gente? Para o cristianismo em si, transformar toda aquela região em uma só língua é a maior marca que Alexandre deixou e talvez é a de maior importância. A língua grega naquela época era como se fosse o inglês hoje. Então para você atingir determinada região, determinadas pessoas, você tinha que ter uma língua mãe dominada. E Alexandre deixou o grego para que isso fosse feito. Tá ok? Então, tanto é que até o Velho Testamento, como nós dissemos na aula passada, ele foi traduzido por 72 sábios, e criaram a Septuaginta, que era o quê? A tradução do Velho Testamento para o grego. Isso ajudou muito os cristãos, a igreja que viria a se formar. Um outro ponto que eu quero levantar para vocês é a ascensão do Império Romano. O Império Romano, eu falei também na aula passada, que foi o maior império de todos os tempos. E esse império não foi simplesmente, apareceu, os caras conquistaram e tal, não foi bem isso não. Eles trouxeram com as suas conquistas toda a infraestrutura, a tecnologia. Uma das coisas principais que eles fizeram com a ascensão do Império Romano foi trazer as estradas. Então, conforme os romanos iam conquistando os povos, eles iam construindo estradas para que eles pudessem chegar com maior rapidez a esses lugares. Tá? E isso aí, gente,
Não era só, fiz a estrada e beleza. Não, as pessoas podiam transitar pelas estradas do Império de maneira segura, sem ter problemas com roubos, com assaltos. E também os romanos, eles conseguiram conquistar todo o mar Mediterrâneo, chamado de Mar Romano, inclusive por alguns historiadores. Então a conquista desse mar, a otimização dessa navegação, transformando-a de uma maneira mais segura, trazendo as estradas, foi também algo muito importante para o cristianismo, para o crescimento da igreja. Por quê? Agora, quando a igreja vai ser instituída, as pessoas transitavam e levavam o evangelho através dessas estradas. Uma outra coisa que aconteceu também, o terceiro ponto e último dessa primeira parte, é que nós vamos ter o judaísmo, que era a religião predominante ali na região do Oriente, né, na Palestina. O que acontece com essa religião? Essa religião passa a ser fragmentada, ou seja, ela passa a ser picotada, subdividida, ela se torna meio que enfraquecida. Por quê? O povo, os judeus, vamos colocar uma aspas aí, aqueles que serviam no templo, eles passam a ficar divididos. Eles se dividem em 4 grupos principais, que são eles: os hebreus, ok, que eram os judeus propriamente dito, aqueles que ficaram na Palestina por várias gerações, a verdadeira raça israelita. Nós vamos ter os judeus gregos ou os helenistas, que eram os judeus descendentes da dispersão, da diáspora, tá ok? Então eles viveram em terras estrangeiras. Nós vamos ter os prosélitos, que eles não eram descendentes de judeu, porém eles renunciavam ao paganismo e aceitavam a lei judaica, então eles pertenciam à igreja judaica, tá? Recebiam até a circuncisão, mas não eram judeus. E os devotos, por fim, né? Os devotos ou aqueles que eram tementes a Deus. Esses eram os gentios, que não adoravam mais ídolos, iam nas sinagogas, mas não tinham aceitado, de certa maneira, a religião, eles não eram tão apegados às exigências da igreja judaica. Portanto, nós temos 3 fatos históricos que vão ser de vital importância e ocorrem antes do estabelecimento da igreja e antes mesmo do advento de Cristo na Terra. São eles, então, a unificação da cultura e da língua, a língua grega, através de Alexandre o Grande, que emprega o helenismo. Nós vamos ter a paz, a tranquilidade, as estradas, para que o evangelho pudesse ser levado, para que os missionários pudessem transitar por elas através dos romanos, que trazem a infraestrutura, tá ok? E um enfraquecimento da religiosidade, tá? O judaísmo é fracionado, enfraquecido. Isso foi a plenitude dos tempos. Isso foi o plano que Deus estabeleceu, preparou o terreno para o advento de Cristo e, posteriormente, a fundamentação da igreja dele na terra. Jesus vem ao mundo de maneira miraculosa. Ele cresce, realiza vários milagres, sinais. Jesus morreu em uma cruz, ressuscita ao terceiro dia, no ano 33. Aí ele reúne todos os seus discípulos e ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E você, no seu fogo pentecostal, você diz assim: foi assim que aconteceu. Mas não foi. Ok? Infelizmente, não foi assim que rolou. Tá? A igreja, no começo, ela ficou só em Jerusalém. Os discípulos, eles acreditavam que o Messias era só para o povo judeu, que Jesus só tinha vindo e só reinaria sobre o povo judeu e ficaria ali com eles. Tá ok? Então, no começo, os apóstolos ficaram ali retidos, nas reuniões caseiras, iam ao templo. E detalhe, os judeus, os discípulos, eles ficaram tão assim, presos ainda, arraigados às raízes do judaísmo, que eles iam cumprir as suas obrigações. Eu falei disso na aula passada, que eles iam cumprir com as suas obrigações no templo. Davam bom testemunho, davam bons exemplos. Só que aí o que acontece? Lá no livro de Atos, no capítulo 10, mais precisamente versículo 9, tá Pedrão lá, deitadão, observando, e de repente ele vê o céu se abrir e Deus vem até ele com um lençol aberto, cheio de alimento, assim, com animais
aves, alimentos que o judeu considerava impuro. E aí Deus fala, olha Pedro, come. Aí Pedro, como um bom judeu, ele dá uma olhada e fala, de jeito nenhum, não vou comer nada. Eu comer esse negócio, como é que eu posso comer isso aí? Isso é impuro. E aí Deus vai lá e dá uma lapada em Pedro, fala assim, Pedro, como que você pode considerar impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei? E aí Pedro tem um insight, ele percebe que o evangelho não era para ficar preso somente com os judeus. O evangelho deveria ser pregado a toda criatura. Então, esse acontecimento, esse primeiro acontecimento, ele é como se fosse um pontapé inicial para que o evangelho pudesse ser transmitido a nós, os gentios. Um outro fato que acontece é a conversão de Paulo. Saulo, né, que depois converte, vira Paulo. Esse camarada, ele era um judeu convicto. O cara obedecia tudo que era pregado pela lei. E detalhe, ele perseguia e matava os cristãos. Inclusive Paulo, ele estava lá no apedrejamento de Estevão, estava segurando a roupa dos caras que estavam atacando pedra em Estevão. Eu vou falar de Estevão um pouquinho mais para frente. E aí o que acontece? Paulo se converte e Paulo se torna um dos maiores, se não o maior missionário de todos os tempos da igreja do primeiro século. Tá ok? Então, Paulo ele se converte, né? Ele acaba tendo uma experiência com Deus, ele acaba tendo uma visão do próprio Cristo, e aí ele vai para a igreja de Antioquia. O livro de Atos mostra isso para nós, que ele se dirige à igreja de Antioquia, e essa igreja, a igreja de Antioquia, ela se torna talvez uma das maiores e principais igrejas que nós vamos ter ali no momento primitivo, no primeiro século. Tá? Os trabalhos e as viagens, as 4, né, vamos dizer assim, foram 3, mas eu costumo dizer que teve a 4, que foi o caminho dele sendo preso para Roma, né? Mas sem entrar nesse detalhe teológico, Paulo, todas as viagens dele foram patrocinadas, financiadas de certa forma e enviadas pela igreja de Antioquia, tá ok? Então ela vai ajudar a levar o evangelho. Só que tem um detalhe, nós falamos aí de Paulo, de Pedro, mas houveram outros missionários. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Quem realmente propagou o evangelho, sabe, Pedro lá teve a visão, você vai ver no relato do livro de Atos que ele conversa com 2, 3, Paulo faz as suas viagens. Só que o evangelho ele poderia chegar até onde chegou somente com Pedro, Paulo, os apóstolos. Aliás, Tiago já tinha morrido, Estevão já tinha sido apedrejado. Será que só com eles o evangelho tomaria essa proporção? Não. Os verdadeiros missionários, os verdadeiros assim, evangelistas, aqueles caras que ajudaram muito a contribuir com a obra do crescimento da igreja, foram pessoas comuns, pessoas como eu e como você. Quem levava o evangelho? Quem levava o testemunho? Era o padeiro, o açougueiro, o camarada que estava pela estrada, aquele que acolhia a pessoa, aquele que repartia o seu pão, aquele que abria a porta da sua casa para receber outras pessoas e também para falar do amor de Deus. Então, o evangelho, essa incumbência, é para nós também. Todos nós somos chamados a levar as boas novas da salvação, como aqueles crentes da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, também o fizeram. Se eu e você estamos aqui hoje, nós devemos não somente a Pedro e Paulo, mas também a esses ilustres desconhecidos que ajudaram a pregoar este evangelho, que ajudaram a falar. Então, se nós queremos ver uma igreja fortalecida amanhã, essa incumbência também é nossa. Nós temos que ir e também pregar o evangelho. Estou dizendo que você tem que ir para a África, você tem que ir para a Rússia, você tem que, sim, que nem nós estamos agora, numa maneira remota, virtual, você também não ficar somente no seu círculo igreja, dar um bom testemunho para aquele que está do seu lado, para o vizinho, dizer bom dia para ele, ver se ele precisa de alguma coisa, e assim que a oportunidade aparecer, você falar do amor de Deus para ela. A incumbência da igreja de amanhã é minha e sua, como foi daquelas pessoas no passado, para que nós estivéssemos aqui hoje ouvindo as boas novas da salvação. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Vocês todos podem ser batizados pelo perdão de seus pecados. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou dos mortos. Impossível! Não escutem-no! Por que resiste a Jesus? Ele é o seu Salvador.
o caminho para a vida eterna. Jesus está morto! E você terá o mesmo destino. Blasfemo! Não! Jesus está vivo. Eles tentaram matá-lo, mas não conseguiram. Ele é um verdadeiro profeta. Nosso Messias. O que você sabe sobre profetas? Seu profeta se pôs acima da lei. Este menino não sabe nada! Eu conheço as Escrituras. Verdade? Então você conhece Deuteronômio? Porque ele solicitou para afastá-lo do Senhor, seu Deus. Sua mão deverá ser a primeira contra ele e você deverá apedrejá-lo até ele morrer! Eu vejo o céu se abrindo. E o Filho do Senhor sentado ao lado direito de Deus. A perseguição, eu considero talvez como uma marca na igreja, uma característica da igreja. Não só da igreja do primeiro século, como também da igreja atual, da igreja que nós vivemos hoje. Nós sofremos, de certa forma, perseguições, né? Porém, no passado, né, a igreja ela se transformou, ela passou, e tem um dado momento, né, inclusive da história, que ela deixa de ser perseguida e passa a ser perseguidora. É um assunto que nós vamos tratar ainda no decorrer dos nossos estudos, né, um período obscuro da igreja, né? Mas assim, eu queria levá-los à reflexão do que os cristãos do primeiro século passaram, do primeiro e segundo século passaram, para que hoje nós estivéssemos aqui. Como cristão, é legal você perceber a sua luta, perceber o seu problema, mas é interessante você saber também a origem daquilo que você crê. Então é interessante você observar os mártires do passado e ver o que eles sofreram para que você estivesse aqui hoje. Esse rapazinho aí do vídeo, que vocês viram, Estevão, esse camarada, ele foi apedrejado até a morte, simplesmente por professar a sua fé. Ele era um dos 7 escolhidos, um dos diáconos escolhidos, e ele não tinha papas na língua não tinha medo não. O cara ia e falava de Jesus, do amor de Deus, tentando levar as pessoas à fé que o havia salvado. E o que acontece? Ele é apedrejado, ele é martirizado, morto, simplesmente por declarar a sua fé. No princípio, essa perseguição, ela não era a perseguição já do próprio Império Romano. Roma era uma mera espectadora, ela só observava o que estava acontecendo ali e não se metia. Essa perseguição inicial era uma perseguição que partia dos judeus, então nós vamos chamar isso de uma perseguição local. Os judeus eles começaram a perceber que os cristãos estavam crescendo, se fortalecendo e aparentemente eles estavam mais fortes numericamente do que a própria religião judaica. Então eles começaram a apontar os cristãos como blasfemos, como hereges, mostrando que eles não estavam seguindo um desvio, uma seita partidária da religião judaica. E por isso eles começaram a perseguir e tentar arrebentar com os cristãos. Um outro dado que é super interessante é que eles foram direto na fonte, direto no líder. Por instituição apostólica, os apóstolos, eles foram e escolheram Tiago, o irmão do nosso Senhor, né, era chamado de Tiago, o justo, como o líder da igreja em Jerusalém. E olha só o que Eusébio de Cesareia, ele fala
sobre Tiago e o que fizeram com Tiago, o líder, o primeiro líder, nosso primeiro pastor, o primeiro pastor da igreja cristã. Olha o que os judeus fizeram. Nas palavras de Joséfo, em História Eclesiástica. Joséfo não, me perdoe, Joséfo de Cesareia. Joséfo é a história dos hebreus. Vamos lá, ele diz assim: eles o conduziram para um lugar público e exigiam que renunciasse à fé em Cristo diante de todo o povo, mas contrariando as expectativas de todos, em voz firme e muito acima do que esperavam, declarou por completo diante de toda a multidão e confessou que Jesus Cristo era o Filho de Deus e nosso Salvador. E olha só o que eles disseram: apedrejemos Tiago o justo. E começaram a apedrejá-lo, uma vez que não morreu de imediato. Então olha só, Tiago começou a tomar pedrada para todo lado e não morreu. E aí o que acontece? E um deles, lavadeiro, atingiu a cabeça de justo, Tiago, com um malho que usava para bater as roupas. Malho, para quem não sabe, quem costuma aí cozinhar, já deve ter visto martelo de carne. O malho era como se fosse um porrete, mais ou menos parecido com esse de bater carne, só que de madeira e talvez um pouco mais pesado, que era para bater a roupa na hora de lavar. E com esse malho, eles foram, esse lavadeiro foi e deu na cabeça de Tiago, levando-o à morte. Depois de apedrejado, ainda não morto, ali moribundo, tomou a malhada na cabeça. Tudo isso por amor ao Evangelho. Então, as primeiras perseguições, elas foram nesse fundamento, uma coisa mais local, mas mesmo assim já pesada, né? Só que o pior ainda estava por vir. O pior ainda viria a acontecer. Mesmo com essa perseguição judaica, a igreja cresceu, a igreja foi prosperando, foi sendo levada, né, aos quatro cantos do império. Não vou dizer ao mundo conhecido, mas do império até então conhecido. Até que sobe ao poder um camarada que vai arrebentar com tudo. Sobe ao poder Nero. Nero foi um imperador romano que, segundo todos os historiadores, 100% deles, afirmam que foi o primeiro imperador a perseguir a igreja cristã. Nero, ele inicia o seu governo, ele inicia o seu reinado de uma maneira tranquila. Ele tenta pregoar a paz de uma maneira mais light, porém ali quando ocorre, passam-se mais ou menos 8 a 10 anos do seu reinado, o poder sobe a cabeça de Nero. Como acontece com a grande maioria dos imperadores, legisladores, presidentes, governadores, o poder sobe, o camarada perde um pouco a noção das coisas e começa, de certa forma, a meter os pés pelas mãos. Ele dá uma atropelada feia, aí, vamos dizer assim, na sua conduta. E com Nero não foi diferente. Só que Nero, o camarada, ficou meio maluco, ele deu uma endoidada. E tanto é que, assim, que eu disse, ele começou o reinado fazendo grandes realizações, aplicações de leis, coisas que estavam sendo interessantes para o Império Romano. Só que depois ali, com o passar dos anos, né, que nem eu disse ali, em torno de 8 anos, 10 anos de reinado, o Nero estava doidão. Tipo, ele matava os seus próprios amigos, bastava alguém contrariá-lo que ele mandava executar. E aí, gente, para, assim, piorar a situação, com 10 anos, precisamente aí, 10 anos de reinado sob o poder de Nero, ele já era odiado por mais da metade da população do império inteiro. Os caras não suportavam mais o Nero. O Nero, malucão total. E aí, a sua mania de grandezas, a sua mania excêntrica, né, de ser e tal, o pessoal, não era isso que o Império Romano queria. E aí acontece um desastre, assim, terrível. Uma coisa, assim, muito, muito, muito complexa que vai marcar aí, então, a história da igreja e também a história da humanidade. A cidade de Roma, ela era composta por 14 repartições. E dessas 14, aproximadamente 3 a 4 dessas repartições, elas eram habitadas por cristãos. E aí, ocorre um incêndio em Roma. Roma pega fogo. Foi um incêndio devastador, durou ali aproximadamente 6 dias e 7 noites.
Foi uma derrocada total, ou quase. Por quê? Dos 14, vamos chamar de bairros, assim, para ficar mais fácil o entendimento. Dos 14 bairros, com aspas aí, tá? 10 foram, assim, destruídos, completamente destruídos. Só não foram destruídos 4 deles, que era exatamente onde os cristãos estavam. E aí, como o povo já não gostava de Nero, já estava já de saco cheio do Nero, começou-se então aquela fofoca, aquele murmurinho, dizendo que foi Nero que ateou fogo em Roma. Hoje, os historiadores, boa parte deles defendem que Nero não pôs fogo em Roma, que não foi ele o culpado. O fogo aconteceu por causa da própria estrutura da cidade, da precariedade da cidade. Tá? Era uma cidade, sim, baita cidade para a época, era super inovada, tinha tecnologia, que eu disse, a questão de esgotos, estradas, etc. Toda a infraestrutura estava lá. Mas não era uma cidade que poderia subsistir a um incêndio como foi o que ocorreu. Aí Nero, viu o seu reinado abalado, sendo acusado de tacar fogo em Roma. E ele já tinha projetos para reestruturação da cidade, para reestruturar, ele queria reestruturar tudo, ia ter que derrubar tudo. Então, aí o povo falou, foi ele. Aí ele, para não perder o seu prestígio político, ele falou, peraí, pegou fogo em todo lugar, só não pegou fogo onde os cristãos estão. Então, peraí, foram eles que tacaram fogo em Roma. E acusou os cristãos de terem ateado fogo em Roma. E aí o povo ficou louco e Nero decretou, pode matar todo aquele que se diga cristão. Todo que professar a sua fé deve ser extirpado, deve morrer. E aí o que aconteceu, gente? Foi uma caça às bruxas, ou melhor, uma caça aos cristãos. E eles foram, aí sim, vamos dizer que começa uma baita de uma perseguição. Nessa época, Paulo foi decapitado. Paulo, o grande missionário Paulo, vai até Roma, ele foi absolvido e depois ele foi novamente incriminado e aí ele foi decapitado, porque não quis negar a Cristo. Pedro foi para Roma e aí o que acontece com Pedro? Pedro, segundo a tradição, diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele falou, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E pregaram Pedro numa cruz de cabeça para baixo. Então, para vocês verem o que eles sofreram. Mas tem mais. Nero, ele pegava os cristãos, aqueles que não negavam a sua fé, e colocava nas arenas, no Coliseu, com animais ferozes, para que eles lutassem com os animais. Então imagina o que os animais não faziam com os cristãos. E se um cristão sobrevivesse, era morto depois. A questão era matar o cristão. Tem um detalhe assim que é trágico e dói no coração, que é o que Nero fazia para iluminar a estrada que era guiada pela sua carruagem, por onde ele passava. Ele pegava os cristãos, besuntava essas pessoas no piche e tacava fogo com essas pessoas vivas, simplesmente para servirem de tochas humanas para iluminar o caminho que ele trilhava com a sua carruagem. Para pensar um pouco nos problemas e nas perseguições que nós suportamos, entre aspas. Às vezes, por causa de um problema que nos impede de sair de casa, nós já começamos a blasfemar e fazer milhares de colocações e às vezes até tentamos culpar a Deus e questioná-lo por quê. Não precisa pensar em Paulo e em Pedro. Pensa naquele crente desconhecido, naquele cristão desconhecido que foi queimado vivo, serviu de tocha humana por amor ao Evangelho, por amor à sua vida e à minha vida. Sofreu uma perseguição terrível para que nós estivéssemos aqui. Então, vamos colocar um pouco a mão na nossa consciência e refletir, falar, nossa Senhor, dai-me forças para eu suportar a minha, porque suportaram também já no meu lugar. O Senhor morreu morte de cruz, no meu lugar para que eu tivesse acesso à salvação. Vamos refletir sobre isso. No ano de 68, depois de Cristo, o povo já não aguentava mais o Nero. O imperador Nero, com sua mania de grandeza, com os seus atos assim escrupulosos, matando todo mundo, o povo ficou de saco cheio do imperador. Então o que eles fazem? Eles
tentam depor o imperador, obrigando Nero a uma fuga. E aí Nero não aguenta a pressão e comete suicídio. O interessante é que com a morte de Nero, o seu decreto ainda se manteve. Mas esse decreto de Nero, ele foi um decreto simplesmente de perseguição na cidade de Roma. Então, com a sua morte, a igreja teve uma relativa paz. Ela ficou, de certa maneira, mais tranquilidade para poder trabalhar e, consecutivamente, continuou a crescer e a prosperar. O evangelho continuou a ser pregado a todo agora o império, né, e regiões adjacentes, né, tendo um crescimento grandioso até a chegada do ano de 81. Nesse ano vai subir um camarada chamado Tito Flávio Domiciano. Esse camarada, imperador também, e como todo imperador, conforme eu já havia dito, né, como todo governante, ele tem uma certa mania de grandeza. E aí o que acontece? Ele fala, eu vou restaurar as glórias antigas de Roma, eu vou restabelecer o reinado romano na sua maior força. E aí ele olha e observa que existe um empecilho nessa glória de Roma, que era o quê? O prosperar da igreja. E aí o que Domiciano faz? Fala, não, todo mundo agora vai ter que prestar um sacrifício em homenagem a mim, em homenagem à minha inteligência. E olha só que interessante, os cristãos, em sua grande maioria, tem que deixar isso bem claro, né? Que na sua grande maioria, não em sua totalidade, eles falam, não vamos fazer sacrifício para Senhor ninguém, tá ok? Nós adoramos ao único Deus e não vamos prestar sacrifícios a outros deuses, nem tampouco ao homem, adoração ao homem, coisa de louco. Aí o que acontece? Esses cristãos que não prestaram esse sacrifício a Domiciano, eles entraram na lista de desafetos ali do imperador. E aí o que acontece? Retomam-se as perseguições a esses que não prestaram sacrifício. Porém, essa perseguição ela foi de um tanto mais branda. Enquanto Nero mandava matar, Domiciano fez o seguinte, alguns morriam, isso é ponto pacífico, certeza. Só que ele mandava prender ou exilar outros cristãos que não faziam isso, que é o caso do apóstolo João. João, o apóstolo amado do Senhor, o que ele faz? O discípulo amado, né? O que ele faz? Ele não presta esse culto, essa reverência ao imperador e ele é exilado à ilha de Patmos. E nessa ilha de Patmos é onde nós temos a revelação de Jesus para João, do qual ele escreve o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E ali, mais ou menos em 96, né, no ano 96 depois de Cristo, Domiciano ele era tão assim parrudão que ele foi morto, assassinado em seu palácio devido à sua arrogância, à sua prepotência. Ele é morto no seu palácio e a igreja tem novamente um momento de tranquilidade. João, que estava em Patmos, ele sai do exílio, ele volta do exílio, se instala na cidade de Éfeso e dali ele passa a ordenar, a tomar conta das igrejas da Ásia. Depois João morre, né? Mais ou menos no final do século, João acaba por falecer, vem a óbito por morte natural, colocando fim assim, então, à era apostólica. Então nós temos, nesse período que tratamos hoje, a igreja do primeiro século. Na próxima aula, no próximo domingo, falaremos da igreja do século II, III e IV, quando a religião e o Estado se misturam e aí tá feita a bobagem. Tá ok? Espero vocês lá. Fiquem na paz do Senhor. Até mais.